Seja muito bem-vindo ao Lar Hoteleiro, e esse é o novo quadro Revisando Reviews. Um review de um hotel é uma avaliação detalhada e imparcial de um estabelecimento hoteleiro, feita por um hóspede que já se hospedou no local, que pode ser acessada por uma plataforma de reservas online. E nós vamos juntos analisar uma hospedagem onde eu estive recentemente. Por mais que você reconheça qual é a hospedagem, eu não vou mencionar aqui os nomes durante as análises, porque aqui no Lar Hoteleiro sempre trabalhamos com ética. E vamos entender de que forma os elogios trazem contribuições, se as reclamações realmente procedem ou se reflete apenas percepções pontuais, sempre com uma análise técnica e profissional. O propósito desse quadro é ajudar você, enquanto hóspede, sobre como agir durante situações que podem surgir durante uma estadia, ao mesmo tempo que contribuímos para o fortalecimento da indústria hoteleira. Serão comentários positivos ou negativos, para ajudar a compreender padrões, identificar oportunidades de melhoria e destacar práticas que merecem ser valorizadas. Eu sou Juliana, mestre em administração com MBA executivo em hotelaria, e hoje convido você a revisar os reviews comigo, vendo os hotéis além das estrelas. Nessa hospedagem de hoje, a minha família e eu nós fomos a lazer durante 5 dias no feriadão. A estrutura não era ampla e a expectativa era descanso, uma boa comida e paisagens lindas. Um hóspede relata que teve dificuldade de acesso ao cardápio do bar durante a estadia, mesmo que fosse por QR Code. Quando eu estive lá, eu lembro que havia um cardápio físico posicionado em cima do balcão do bar. Possivelmente ou houve alguma falha na comunicação ou então o hotel não dispunha de exemplares suficientes do cardápio físico, o que pode ter dificultado o acesso do hóspede que permaneceu, por exemplo, na área da piscina. Para evitar esse problema, uma sugestão é implantar um sistema de menu digital acessível via QR Code, posicionando o código impresso em diversos pontos estratégicos das áreas externas, nas mesas das piscinas, próximas às áreas de lazer. Assim, o hóspede acessa o cardápio diretamente pelo celular, sem precisar deslocar até o bar, e acessa nem que seja só para ver quais são os petiscos e bebidas que eles possuem. Em algum momento, vai despertar neles a vontade de querer experimentar alguma bebida especial ou comer algum petisco. Esse cardápio também facilita a atualização do cardápio em tempo real, sendo especialmente útil para resorts ou hotéis com grande demanda. Além disso, é recomendável manter um número adequado de cardápios físicos, distribuídos por locais estratégicos, nas mesas da piscina, nos guarda-sóis, para atender os hóspedes que preferem a versão impressa. Agora, um ponto importante de acessibilidade e inclusão, que dificilmente é encontrado em hotéis: disponibilizar um cardápio em braille. Formato raramente lembrado, mas que pode representar grande diferença para a experiência de hóspedes com deficiência visual ou baixa visão. Não se trata de um investimento simples, já que um cardápio em braille costuma ter um custo significativamente maior do que um cardápio convencional, mas é um diferencial que cativa um público único, pois gera um acolhimento social ao dar autonomia a hóspedes dentro do setor hoteleiro. Você lembra de já ter visto alguma vez um cardápio em braille em algum restaurante de hotel? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber em qual, pois eu vou incluir uma estadia do Lar Hoteleiro nessa hospedagem. Em resumo, combinar um menu digital acessível, uma distribuição estratégica de versões físicas e a opção em braille maximiza totalmente a disponibilidade do serviço, promovendo autonomia e inclusão para todos os hóspedes, reduzindo custos de reclamação por falta de acesso ao cardápio. A avaliação mais recente desse hotel menciona 2 pontos fortes: o atendimento é excelente e a comida deliciosa. Embora a palavra atendimento seja um termo muito amplo, elogios assim normalmente indicam uma cultura de hospitalidade muito bem estabelecida. No meu caso, essa boa impressão começou antes mesmo do check-in, porque assim que eu estacionei, um colaborador se aproximou espontaneamente e nos conduziu até a recepção, demonstrando prontidão e cuidado. E essa atitude lembrou uma prática muito positiva que eu vivi em outra hospedagem, em Penedo, no Rio de Janeiro, e que inclusive em breve terá vídeo aqui no canal, e que nessa estadia o mensageiro também se antecipou à nossa chegada e nos acompanhou até a recepção com a mesma atenção. Esse tipo de padrão é uma referência de boa prática. Ele passa a sensação de preparo permanente e de verdadeira hospitalidade. E é por isso que esse hóspede elogiou o hotel com tanta ênfase. O local é bonito e agradável. As acomodações são confortáveis, com ventilador e ar-condicionado. Inclusive, eu lembro que quando eu me hospedei lá, eu reparei que existiam 3 ventiladores na acomodação. Um de teto, um fixo na parede e um em cima de um armário. Daí eu pensei que o ar-condicionado não deve funcionar muito bem. E realmente era esse o problema.
Por outro lado, a governança já havia se antecipado a essa questão e preparado a acomodação para minimizar qualquer desconforto. E essa proatividade mostra atenção e compreensão das necessidades reais do hóspede. Nem sempre o equipamento é perfeito, mas quando a equipe age antes que o problema aconteça, a experiência muda completamente. Isso merece reconhecimento. Continuando, a minha mãe tem problema de marcha e não teve dificuldade para se deslocar entre os diferentes ambientes. A acessibilidade é boa. Esse relato reforça que o hotel consegue equilibrar estrutura, serviço e acessibilidade, o que é especialmente relevante para famílias com idosos ou hóspedes com mobilidade reduzida. A combinação entre acessibilidade física e conforto nas acomodações reforça a proposta de hospitalidade inclusiva. Por fim, novamente os hóspedes reforçam elogios à gastronomia, destacando a qualidade do café e dos jantares. E essa percepção positiva costuma estar associada a 3 fatores importantes: variedade adequada ao perfil do público, preparo cuidadoso dos ingredientes frescos e constância no sabor. Algo que geralmente muitos hotéis, rurais e fazendas valorizam para transmitir um clima caseiro e acolhedor. Você está gostando desse formato de avaliação de hotéis? Se sim, deixa o seu like. Isso mostra que você está gostando dos bastidores da hotelaria e de como lidar com imprevistos hoteleiros. Um dos hóspedes citou a cobrança pela taxa de aluguel de toalhas para a piscina. De fato, alguns hotéis conseguem oferecer empréstimos de toalhas sem custo adicional, integrando esse serviço à experiência da área de lazer. No entanto, quando há cobrança, geralmente devido à necessidade de reduzir perdas e extravios, já que toalhas são facilmente levadas para passeios externos ou esquecidas no quarto. A taxa pode estar associada também ao aumento da demanda da lavanderia, ou à forma como o estabelecimento estrutura seus custos operacionais. E essa prática não é necessariamente negativa, desde que comunicada de forma clara no momento da reserva, o que evita frustrações e contribui para uma percepção mais justa do serviço oferecido. Um comentário diz que o que mais gostou foi cordialidade dos funcionários, comida, instalações e paisagens. Esse comentário aqui ele é bem curto, mas ele diz tudo. Sabe quando o ótimo é inimigo do bom? E é exatamente isso. Quando o hóspede resume a experiência nesses 4 pilares: simpatia da equipe, boa gastronomia, estrutura em ordem e cenário aconchegante, significa que o empreendimento com o suficiente compreendeu exatamente o que seu público precisa. E há hotéis que, sem luxo nenhum, surpreendem justamente por transformar esse cumprir o básico em superou o que eu esperava. Isso mostra que não precisa ser um grande resort para impressionar o cliente e que não precisa impressionar só pelas fotos, mas tem que saber encantar quando o hóspede percebe que a entrega supera a aparência. Um hóspede relatou que permaneceu no hotel de sexta a domingo e não recebeu o serviço de quarto, nem mesmo a troca das toalhas. Situações como essa podem ocorrer por ausência de um sistema claro de como solicitar a equipe de governança, ou então por um quadro de camareiras reduzido, ou por falhas na comunicação entre a recepção e o serviço de arrumação. No meu caso, eu tive uma experiência semelhante. Durante a estadia, eu tive dificuldade de solicitar o serviço de quarto, pois eu pedi na recepção e não fui atendida. Eu acabei localizando uma camareira na área comum, fui até ela e pedi um saco de lixo. Eu mesma fiz a retirada do lixo, deixando o material do lado de fora da acomodação. Foi uma solução improvisada, mas que indicou a necessidade de um processo mais organizado. Outra forma de resolver esse contratempo é dirigir-se à recepção e solicitar falar com a gerência, explicando com clareza que o serviço da governança não foi realizado e indicando exatamente o que precisa, se é troca de toalhas, se é retirada do lixo ou se é arrumação. Uma comunicação respeitosa costuma gerar soluções rápidas, como orienta o Guia de Boas Práticas em Hotelaria e manuais de atendimento ao hóspede. Por parte do hotel, um sistema de governança mais estruturado, com orientações claras e fluxos bem definidos, ou até mesmo a contratação de novos colaboradores, tende a resolver esse tipo de problema. Agora, um hóspede comentou: no almoço e no jantar, um suco de frutas deveria ter sido incluído e não cobrado à parte. Eu conferi novamente no site do hotel o tipo de modalidade oferecida e eu confirmei que é pensão completa, ou seja, 3 refeições e não inclui bebidas. Recentemente eu estive em uma pensão completa que oferecia refrigerante, suco e água. Inclusive foi em Cachoeira do Macacu, no Rio de Janeiro, e em breve vai ter vídeo aqui no canal. Mas isso não é uma regra do setor. Por isso esse review não corresponde ao que o hotel prometeria entregar. Esse review aqui é o mais delicado de todos, pois aborda processos operacionais e infraestrutura da hospedagem e diz que os hóspedes precisaram sair antes do previsto.
O hóspede diz que o hotel simplesmente não tinha internet e a que tinha caiu o tempo todo. Primeiro ponto, o hóspede relata que faltou internet, algo que realmente pode comprometer a experiência, especialmente em dia de chuva, quando a permanência no quarto se alonga. É importante considerar que em áreas rurais, serranas ou mais afastadas, a conectividade pode ser limitada por fatores externos, como o alcance do provedor ou instabilidade climática. Ainda assim, quando o hotel tem dificuldade para oferecer um bom sinal, é essencial que isso seja informado de forma clara na comunicação com o cliente nas plataformas de reserva, evitando frustrações. No quarto, a TV é minúscula, tem apenas 2 canais e geralmente não pegava bem. E a TV também não tinha possibilidade de conexão com o celular. Segundo, em hospedagens mais simples, é comum que a TV não seja smart e que a grade de canais seja limitada. No entanto, como se trata de um recurso que impacta diretamente no entretenimento do hóspede, especialmente nos dias de chuva, é recomendável revisar a qualidade do sinal da antena e quantidade mínima de canais disponíveis. Essas melhorias, apesar de demandar investimentos, elevam a percepção de valor, ainda mais uma ocasião como esta. E como não havia um telefone para contato com a recepção, ficamos isolados, pois não havia como chegar até a recepção, tamanha era a tempestade de raios. Terceiro ponto, essa ausência de telefone para contato com a recepção é um ponto sensível, principalmente em situações de emergência. Em períodos de tempestade, quando o deslocamento externo é arriscado, um canal remoto de comunicação é fundamental. Caso o hotel não tenha telefonia convencional, as alternativas são interfone externo ou ramal via internet externa, sendo que nesse caso a internet precisaria funcionar. Numa noite de chuva, meu quarto teve goteiras em cima da cama. E outros hóspedes disseram que nos chalés, os mais caros, também houve goteiras, o que é inaceitável. Quarto ponto, goteiras são um problema estrutural e exigem atenção imediata. O hóspede relata goteira diretamente sobre a cama, o que compromete o conforto e a segurança, além de exigir resposta rápida da equipe, ainda mais porque a base da cama era aquela de alvenaria, fixa no chão, e teria que mover o colchão de lugar. Se também houve relatos semelhantes em acomodações superiores, indica que o problema não é pontual. Em estruturas de campo ou de fazenda, problemas assim podem ocorrer em dias de chuvas intensas, mas é essencial que estejam mapeados em processos de manutenção preventiva. Quando eu estive lá, eu não percebi goteiras no meu chalé, mas também foram só dias de sol. Agora, quando no dia seguinte pedi à recepcionista a troca das roupas de cama, devido à goteira no quarto, ela fez pouco caso, e a faxineira foi a pessoa que providenciou a minha troca de quarto, sendo prestativa e proativa. Embora seja a percepção do hóspede naquele momento, episódios assim reforçam a importância da padronização do atendimento e clareza de protocolo para a realocação de quarto em situações emergenciais. Por outro lado, a camareira foi elogiada por ser prestativa e proativa, o que demonstra que há colaboradores comprometidos e podem até mesmo servir de referência interna para as boas práticas de hospitalidade. Nada disso invalida qualidades que o hotel possa possuir, mas reforça que intervenções, especialmente em manutenção, atendimento e comunicação, elevarão a experiência e reduzirão insatisfações. Cada experiência de hospedagem é única e a proposta do Revisando Reviews é justamente aproximar expectativas, comentários publicados nas OTAs e as percepções técnicas que obtive durante a minha própria estadia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum episódio e continua comigo nessa jornada de chegar à hotelaria além das estrelas. Agora me conta nos comentários, você conseguiu identificar qual foi o hotel analisado hoje? Obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo, uma excelente semana, tchau, tchau!